Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Guilherme. Nesta oportunidade, nós daremos início ao nosso estudo sobre regra de três simples e composta. Então, o que é uma regra de três simples? Uma regra de três é chamada de simples quando ela contém apenas duas grandezas. Uma regra de três é chamada de composta quando ela possui a partir de três grandezas. Três ou mais grandezas, essa regra de três ela é composta. O que são grandezas? Grandezas, na realidade, são elementos que nós podemos relacionar com a matemática. Uma grandeza pode ser uma quantidade de trabalhadores, a velocidade de um carro, de uma moto, ou até mesmo de uma pessoa. Pode ser um objeto, pode ser um valor em dinheiro, pode ser uma quantidade de alimentação para um determinado grupo de pessoas. Então, existem N formas de nós relacionarmos uma grandeza ou de reconhecermos uma grandeza. E geralmente, a grandeza em um problema matemático, ela vem sempre atrelada a um numeral. Então, o numeral está atrelado à grandeza, a grandeza está atrelada a esse numeral. E isso facilita muito na hora de compreendermos as grandezas. Então, nós veremos que existem grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Quando que duas grandezas são diretamente proporcionais? À medida que uma aumentar, a outra também aumenta. À medida que uma diminuir, a outra também diminui. Então, quando isso ocorre, nós dizemos que essas grandezas elas são diretamente proporcionais. E quando que duas grandezas são inversamente proporcionais? À medida que uma aumentar, a outra diminuirá. À medida que uma diminuir, a outra aumentará. Então vamos para os exemplos. No exemplo de número 1, nós temos assim: uma pessoa gasta 25 minutos para percorrer certa distância, caminhando 54 passos por minuto. Quanto tempo levaria para vencer a mesma distância se desse 45 passos por minuto? Então, nesse primeiro exemplo, nós temos duas grandezas. A primeira grandeza está relacionada ao minuto, 25 minutos. Então, 25 está relacionado a minuto. Minuto é uma grandeza. E 54 passos por minuto. 54 está relacionado a passos por minuto. Então, nós temos a grandeza minuto e passo por minuto. E, na realidade, passo por minuto é velocidade. Significa dizer que essa pessoa ela consegue dar 54 passos a cada minuto. Isso é velocidade. Então, nós iremos utilizar um artifício que é chamado uma tabela. E nessa tabela nós iremos fazer essa orientação relacionada a essas grandezas, se são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, primeiro vamos colocar as duas grandezas, minutos e passos por minuto. Então, o problema diz, uma pessoa gasta 25 minutos, 25 está relacionado a minuto, para percorrer uma certa distância caminhando 54 passos por minuto. 54 passos. Quanto tempo levaria para vencer a mesma distância se desse 45 passos? Então, quanto tempo? X. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos a grandeza minutos e nós temos a grandeza passos. Nós vamos procurar, em primeiro lugar, a grandeza que contém um x. A grandeza que contém um x é a grandeza minutos. Nós iremos orientar ela como? Colocando uma setinha, ou para baixo ou para cima. O que quer dizer isso? Significa dizer
se a grandeza passos for diretamente proporcional à grandeza minutos, a seta da grandeza passos vai estar na mesma direção da grandeza minutos, para baixo. Porém, se a grandeza passos for inversamente proporcional à grandeza minutos, então a setinha estará oposta, estará para cima. Então vamos avaliar. 54 passos são dados em 25 minutos. Então, passos aqui é velocidade. Se diminuirmos a nossa velocidade, vamos gastar mais tempo ou vamos gastar menos tempo? Ora, se eu estou indo mais lento, a tendência é gastar muito mais tempo. Vou demorar para chegar. Então, nesse caso aqui, essas duas grandezas, elas são inversamente proporcionais. Porque quando eu diminuo os passos, diminuir os passos é diminuir a velocidade, aumenta o meu tempo. Diminuiu a velocidade, aumenta o meu tempo. Então essas grandezas, elas são inversamente proporcionais. Então aqui orientei, está com a setinha para baixo, essa aqui é inversa, a setinha está para cima. Então isso aqui significa dizer que com as setinhas opostas, eu não posso resolver desse jeito. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que organizar. Como é que eu organizo? Invertendo a que está inversa. Inversa a quem? Inversa a grandeza minutos. Essa está inversa, então eu vou invertê-la, ficando assim. 25 sobre x, setinha para baixo, igual, vou inverter essa aqui, 45 sobre 54. Inverte a setinha para baixo. Agora as setas estão na mesma direção, eu posso resolver 25 sobre x igual a 45 sobre 54. Nós iremos utilizar um recurso que é o recurso da simplificação das frações. Vamos simplificar para que esse valor diminua o máximo possível. Então 45 e 54. Eu vou procurar o maior divisor entre 45 e 54, é o número 9. Então eu divido por 9 em cima e embaixo. Repete o 25 sobre x. 45 dividido para 9 dá 5. 54 dividido para 9 dá 6. Agora eu posso fazer a regra de 3. X vezes 5 e o 25 vezes o 6. X vezes 5 dá 5x. 25 vezes 6 dá 150. Isolo x, vai ficar 150. E aqui o 5 está multiplicando, a operação inversa da multiplicação é a divisão, então ele desce dividindo. 150 dividido para 5 vai dar 30. 30 o que? Minutos. Então perceba, quando essa pessoa diminuiu a sua velocidade, diminuiu os passos, aumentou o tempo. Então o tempo que era 25, agora foi para 30 minutos. Exemplo 2 agora. Exemplo 2 nós temos assim. Com velocidade de 60 km por hora, gastei 4 horas para fazer certo percurso. Se a velocidade fosse de 80 km por hora, quantas horas levaria para fazer o mesmo percurso? Então, novamente, nós temos duas grandezas. A primeira grandeza é quilômetros por hora, velocidade. E a segunda grandeza é hora, 4 horas, então é tempo. Então temos agora duas grandezas, velocidade, que é o quilômetro por hora. Então é km/h, quilômetro por hora, isso aqui é velocidade. E a outra grandeza que é tempo, medido em horas. Vamos fazer a nossa tabela. Então vamos lá, 60 km por hora. 60 está relacionado ao quilômetro por hora. Gastei 4 horas, o 4 está relacionado à hora.
80 km por hora, 80 está relacionado ao quilômetro por hora. Gastarei quantas horas? X. Então a primeira coisa que eu devo fazer é orientar a minha grandeza que tem um X. Então a minha grandeza que tem um X, eu vou orientar com a setinha para baixo. Agora vamos verificar se a grandeza quilômetros por hora é diretamente proporcional à hora ou inversamente proporcional à hora. Então, com uma velocidade de 60 km por hora, essa pessoa gastou 4 horas. Se ela aumentar a velocidade dela, se ela for mais rápido, ela vai gastar mais tempo ou vai gastar menos tempo? Lógico que vai gastar menos tempo. Se eu estou indo mais rápido, eu vou chegar de forma mais cedo. Então, se eu vou chegar de forma mais cedo, gastei menos tempo. Então, quando eu aumento a minha velocidade, diminui meu tempo. Essas grandezas, elas são inversamente proporcionais. A setinha que está para baixo, como é inversa, então é o contrário, vai ficar para cima. Aí eu pego a grandeza que contém o X, setinha para baixo, igual, e a grandeza que não tem X, que é inversa, eu vou fazer a troca. Então quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima, e a setinha também inverte. Setinhas na mesma posição, agora eu posso resolver. 4 sobre x é igual a 80 sobre 60. Cancela um zero em cima, um zero embaixo. 4 sobre x é igual a 8 sobre 6. Aí é só fazer a minha regra de 3. O x vai multiplicar o 8 e o 4 vai multiplicar o 6. X vezes 8 é igual a 4 vezes 6. X vezes 8 dá 8x. 4 vezes o 6 dá 24. X é igual a 24 dividido para 8. X é igual a 3. Então perceba, quando eu aumentei a minha velocidade, diminuí o meu tempo. Com a velocidade de 60 km por hora, gastei 4 horas. Aumentei a minha velocidade para 80 e gastei 3 horas. Exemplo 3 agora. O exemplo 3 diz assim, ó. 5 bordadeiras fazem 3/8 de uma toalha em 16 dias. Quanto tempo levarão para acabar a toalha? Então, 5 bordadeiras fazem 3/8 de uma toalha em 16 dias. Quanto tempo levarão para acabar a toalha? Perceba que a grandeza bordadeiras são as mesmas que começam e terminam essa toalha. Elas iniciam fazendo 3/8 dessa toalha e gastam 16 dias. Aí deseja saber quanto tempo levarão para acabar, ou seja, para completar, para terminar o seu serviço de bordado. Aí nós vamos perceber que são somente duas grandezas. A grandeza toalha, porque já foi feito 3/8 da toalha, e a grandeza tempo, 16 dias. Aí deseja saber quanto tempo levará para completar a toalha. Então a grandeza bordadeiras não aumenta, permanece a mesma. Como permanecem as mesmas 5 bordadeiras, então não serão inseridas aqui no problema. Nesse caso, continuaremos tendo duas grandezas, a grandeza toalha e a grandeza dias. Então, toalha e dias. Como agora é fracionário, vou colocar um pouquinho mais, aumentar um pouquinho mais aqui. Ó, então 3/8 de uma toalha, 3/8
é bordado em 16 dias. Aí deseja saber o restante dessa toalha. Ora, gente, 3/8 é uma fração, representa parte da toalha. Então é parte da toalha, eu sei que é 3/8. Aí eu desejo saber quanto é que está faltando para completar a toalha. Como é que eu vou saber quanto é que está faltando para completar essa toalha? Primeiro, eu tenho que descobrir a fração que representa a toalha inteira, a toalha toda, a toalha total. Como é que eu faço? Eu olho para o meu denominador. Quem é o meu denominador? É 8. Então, olhando para o denominador e descobrindo, a minha fração total é esse denominador sobre ele mesmo. Então, é 8/8. Por que tem que ser 8/8? Porque o 8 dividido para 8 dá 1, que representa 1 inteiro. Ou seja, a toalha completa. Como já foi bordado 3/8, então eu pego o 8/8 e subtraio o que já foi feito, 3/8. Denominador igual, subtração de frações com o denominador igual, eu repito o denominador e faço a subtração, 8 menos 3 dá 5. Ah, então está faltando 5/8. Isso, porque 5/8 mais o que já foi feito, 3/8, vai dar o 8/8, que é igual a 1 inteiro. Então eu já sei qual é a parte que está faltando ser completada. É o 5/8. Aí esse 5/8 vai ser feito em quantos dias? Então coloco o X. Então apagando aqui. Então observe, vou orientar minha grandeza dias. Estou colocando a setinha aqui para baixo. Vamos lá. 3/8 da toalha são bordados em 16 dias. Aumentando a quantidade de bordados, aumentando para 5/8 para serem bordados. Então tem mais toalha para ser bordada. Então aumentando aqui a quantidade dessa toalha, eu vou precisar de mais dias ou de menos dias? Então lógico que é mais dias. Aumentou o meu serviço, eu preciso de mais tempo para concluí-lo. Então aumenta aqui a parte do bordado, já foi 3/8, agora precisa ser completado. Então está faltando 5/8. Então aumentou a quantidade agora para ser bordada. Aumentou o serviço, aumenta a quantidade de dias. Mais serviço, preciso de mais tempo para poder desenvolvê-lo. Então nesse caso, essas grandezas elas são diretamente proporcionais. Quando aumentou a grandeza toalha para ser bordada, aumentou a grandeza dias para ser concluído. Então vamos pegar a grandeza que possui o x, 16 sobre x, coloca aqui setinha para baixo, igual a 3/8, 3/8 sobre 5/8, setinha também para baixo. Aí agora eu vou montar a minha regra de 3, repete 16 sobre x é igual. O que eu tenho aqui, gente? Eu tenho uma divisão de frações, porque tem uma fração em cima, uma barra de fração e uma fração embaixo. Tem uma fração sobre uma fração. Então, fração sobre fração, aqui é uma divisão de fração. Em uma divisão de frações, você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Então, eu tenho a primeira fração 3/8, a segunda fração 5/8, eu pegaria 3/8 vezes o inverso da segunda. O que é o inverso da segunda? É o oposto, o contrário. Ficaria 8 sobre 5. Então, repete a primeira, multiplicaria pelo inverso da segunda. Eu farei isso aqui, 3 vezes 8, 24, 8 vezes 5, 40. E aqui eu poderia simplificar por 8. 24 para 8, 3, 40 para 8, 5. Daria isso aqui.
Ou eu poderia fazer dessa forma aqui, 3/8 vezes 8/5. Na diagonal, eu tenho o mesmo numeral, eu cancelaria, ficaria o 3/5. Mas existe uma outra forma, quando eu tenho uma divisão de frações, que os denominadores são iguais. Ó. Eu tenho uma divisão em frações, eu vou olhar para o meu denominador. O meu denominador é o mesmo nas duas frações, então eu posso cancelar aqui mesmo. Ó. Quem sobrou lá em cima? 3. Quem sobrou aqui embaixo? 5. Ah, então eu posso fazer isso aqui? Pode. Cancela o denominador da primeira e cancela o denominador da segunda, que é o mesmo. Quem sobrou lá em cima? 3. Quem sobrou aqui embaixo? 5. Faz a regra de 3. X vezes o 3 igual a 16 vezes 5. X vezes 3 dá 3x. 16 vezes 5 dá 80. X é igual a 80. Aqui o 3 está multiplicando, a operação inversa, vem para cá dividindo. X é igual a 80 dividido para 3. 80 dividido para 3 não dá exato, mas nós podemos fazer essa divisão e ver no que vai dar. 8 dividido para 3 dá no máximo 2. 2 vezes 3, 6. Para 8 sobra 2. Abaixa esse 0, ficou 20. 20 dividido para 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. Para 20 sobra 2. Não tem mais número para abaixar, eu abaixo um 0 e coloco aqui uma vírgula. 20 dividido para 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. Para 20 sobra 2, abaixo outro 0. 20 para 3, 6. 6 vezes 3, 18. Para 20 sobra 2. Percebo que aqui vai dar uma dízima periódica. Então, vai ficar 26,6 infinitamente. Então, como após a vírgula, o numeral, a partir de 5 para cima, eu posso fazer o arredondamento sempre para o numeral que está para frente. Se após a vírgula estiver menos de 5, eu faço o arredondamento voltando para o número mais próximo, que no caso seria o 26. Como após a vírgula que é 6, é maior do que 5, então eu posso arredondar para o próximo. Depois do 26 vem o 27. Então meu x aqui vai ser 27. Significa dizer que elas precisarão de 27 dias para concluir o serviço de bordamento nessa toalha. Vamos para o nosso exemplo 4. Exemplo 4. Exemplo 4 diz assim: 15 operários, trabalhando 9 horas por dia, construíram 36 metros de muro em 16 dias. Em quanto tempo 18 operários farão 60 metros do mesmo muro, trabalhando 8 horas por dia? Então, vamos lá, grandeza. 15 está relacionado a operários, então temos a grandeza operários. Trabalhando 9 horas por dia, então temos a grandeza horas. Construíram 36 metros do muro, então metro. Em 16 dias, então a grandeza dias. Em quanto tempo 18 operários farão 60 metros do mesmo muro, trabalhando 8 horas por dia? Então, nesse caso aqui, o que nós temos? Nós temos 4 grandezas. Então, faremos aqui a tabela. Grandeza operários, horas, metros e dias. Então, 15 operários, eu coloco 15 em operários. 9 horas por dia, 9 em horas. 36 metros, 36 no metro.
16 dias, então 16 em dias. 18 operários, vem aqui para o 18 para operários. 60 metros, vem para cá os 60. 8 horas, vem para cá. Então está faltando a grandeza dias, que é o X. Então agora nós temos uma regra de 3 composta. Por que é composta? Porque agora eu tenho mais de 2 grandezas. Eu tenho 1, 2, 3, 4 grandezas. Então quando eu tenho mais de 2 grandezas, a partir de 3 grandezas, então essa regra de 3 ela é composta. Eu vou pegar a grandeza que tem um X e orientar ela, colocar aqui para baixo. E todas as demais grandezas irão relacionar-se com a grandeza dias. Então vamos lá. Operários e dias agora. 15 operários concluem o seu serviço em 16 dias. Se eu aumento agora a quantidade de operários, tem mais trabalhadores, mais operários trabalhando, eu vou precisar de mais dias para concluir o meu serviço ou de menos dias? Então, lógico que é menos dias. Se tem mais gente trabalhando, significa dizer que meu serviço acabará mais rápido. Então, à medida que eu aumento a quantidade de operários, diminui o meu tempo. Então, essas 2 grandezas, elas são inversas. A grandeza horas e dias. Trabalhando 9 horas por dia, conclui-se o seu serviço em 16 dias. Agora, se diminuir 1 hora do seu serviço, todo dia diminui 1 hora, essa hora que for diminuída será cobrada no próximo dia. E se não for paga no próximo dia, vai ser somada para o próximo dia e assim sucessivamente. E cada dia essa pessoa está perdendo 1 hora. Essa hora perdida vai sendo jogada para frente. E o que vai acontecer? Cada dia perdendo horas vai aumentar a quantidade de dias. Então horas e dias são inversas. Se diminuiu a hora de trabalho, vai ter que aumentar a quantidade de dias. Então elas são inversas, setinha para cima. Agora metro e dia. 36 metros são construídos em 16 dias. Se eu aumento a quantidade de metros, mais serviço, eu preciso de mais dias ou de menos dias? Preciso de mais dias. Aumentou o meu serviço, eu preciso de mais dias para poder concluí-lo. Então aumentou a grandeza metro, aumentou a grandeza dias. Então são diretamente proporcionais. Aí eu pego a grandeza que tem um X, 16 sobre X, ó, setinha para baixo, igual a grandeza metros, 36 sobre 60, setinha para baixo também. Aí essa aqui eu vou invertendo, ó, 15 sobre 18 vai ser 18 sobre 15, inverte a setinha. E aqui 9 oitavos, vou inverter, vai ficar 8 nonos. Pronto. As setas estão todas na mesma posição, eu posso resolver agora. 16 sobre x é igual. Agora um detalhe interessante, como a regra de 3 agora é composta, todas as demais grandezas que estão relacionadas à grandeza dias vão multiplicar-se entre si. Por quê? Porque a regra é chamada de 3, porque eu preciso ter 2 razões e 3 elementos definidos para encontrar o 4º elemento que não está definido. Então, como eu tenho aqui 3 razões, eu preciso fazer com que fique apenas uma razão. E eu utilizarei o produto desses numerais. Fazendo o produto desses numerais, então eu vou encontrar apenas uma razão. Então fica assim, ó, 36 sobre 60 vezes, deixa um pouquinho afastado, porque nós iremos fazer simplificações desses numerais para diminuir o valor. 18 quinzeavos e 8 nonos. Então vamos lá. O 36 e o 60, gente. O 36 e o 60, qual é o maior divisor entre eles? É o 12. Aí eu tenho agora aqui, ó, o
o 18 quinzeavos e eu tenho 8 nonos. Eu posso fazer aqui na diagonal, ó, eu posso simplificar na vertical e posso simplificar na diagonal. Na diagonal, 18 e o 9 dividem por 9. Ó. Eu vou dividir aqui por 9. Na diagonal, o 18 e o 9 dividem por 9. Aí eu repito 16 sobre x, vou repetindo. 36 dividido para 12 dá 3. 60 para 12 dá 5. 18 para 9 dá 2. O 15 permanece que não foi simplificado. O 8 também permanece que não foi simplificado. E 9 dividido para 9 dá 1. Ok. Aí novamente na diagonal, eu vou perceber, novamente aqui na diagonal, eu vou perceber que o 3 e o 15 dividem por 3. Então eu divido o 3 por 3 e o 15 também por 3. Aí eu vou repetir 16 sobre x. 3 dividido para 3 dá 1. O 5 repete. Vezes o 2. 15 dividido para 3 dá 5. Vezes o 8 repete. E aqui embaixo o 1. Aí eu vou olhar novamente na diagonal. Ó, na diagonal, esse 1 e esse 1 cancela. Ó, cancela esse 1, cancela esse 1. Deixa eu fazer a simplificação na diagonal. Vou repetir o 16 sobre x. Aí quem sobrou em cima? 2 vezes 8 dá 16. Quem sobrou embaixo? 5 vezes 5 dá 25. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, faz a regra de 3, ó. Vou pegar, vai ficar assim, ó. X vezes o 16 é igual a 16 vezes o 25. O que eu tenho aqui? Eu tenho o mesmo número multiplicando no primeiro membro e no segundo membro. Quando isso acontece, o mesmo número multiplicando no primeiro membro e no segundo membro, eu também cancelo ele. Ó. Aí quem sobrou? Sobrou x igual a 25. Então esse aqui é o resultado final. Vou precisar de 25 dias para poder concluir esse serviço. Então, exemplo 5 agora. Exemplo 5 diz assim, ó. Numa empresa, 8 funcionários produzem 2.000 peças, trabalhando 8 horas por dia, durante 5 dias. Numa empresa, 8 funcionários produzem 2.000 peças, trabalhando 8 horas por dia, durante 5 dias.